O que está a acontecer em Portugal deve inspirar Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Brasil, porque se não inspirar os nossos países, não sei mais com que é que nós aprenderemos. Caiu na Procuradoria-Geral da República de Portugal uma denúncia anônima e também caiu a mesma denúncia na Ordem dos Advogados que dizem que o primeiro-ministro português tem atividade comercial, uma empresa a funcionar e a beneficiar de alguns proveitos, ou seja, tráfico de influência. Ponto. Conflito de interesse. Ponto. Na verdade, o primeiro-ministro português fundou empresas, tem empresas, mas quando foi para o governo, transferiu as suas ações para a sua esposa e depois de algumas alegações do Chega, transferiu as suas ações para os seus filhos. Mas chegou agora mais uma denúncia anônima, Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados, que dizem que o primeiro-ministro está a beneficiar de ganhos de $4.500 da Solverde, que é uma empresa de casino, e a empresa do primeiro-ministro, que é a Spune Viva, que comercializa imóveis, também acusada de tráfico de influência. Vale aqui dizer que entre os grandes problemas que Portugal tem, um deles chama-se habitação. E o primeiro-ministro tem uma empresa de compra e venda de habitação e dizem que o primeiro-ministro está a beneficiar dos ganhos dessa empresa, que também está a exercer atividade econômica ativa, quando mesmo disse que já terá transferido as suas ações para os filhos e para a esposa. Ponto. Esta é uma matéria muito interessante porque está a criar uma crise política em Portugal. Porque, agora vejamos, o Bloco de Esquerda e o PCP disseram que vão instaurar uma moção de censura e desafia Montenegro a responder. Uma moção de censura quer dizer que um partido leva para o Parlamento uma proposta para testar a confiança do primeiro-ministro. De facto, o Parlamento aceita que ele continue a governar ou que o chumbe. Uma moção de censura é para testar o primeiro-ministro, de facto, tem legitimidade ou não para governar Portugal, e apenas os deputados podem dizer que sim ou não. Quando a moção de censura é aprovada, o governo cai, porque o primeiro-ministro é derrubado, é demitido. E quando a moção de censura é negada, claramente o primeiro-ministro continua a governar. E já há aqui dois partidos, o PCP e o Bloco de Esquerda, que dizem que estão dispostos a levar esta moção de censura para o Parlamento português. Vale dizer que nos últimos anos Portugal já desfez o Parlamento duas vezes, ok? Parece que a crise se está a repetir. Mas já também aqui boas notícias, porque o partido Chega disse que vai abster-se e o partido e a Iniciativa Liberal disse que não vai votar a favor da moção de censura. Okay? Quer dizer que vai negar a moção de censura, quer dizer que o primeiro-ministro continua a governar, e o Chega, ao dizer que vai abster-se da moção de censura, quer dizer que, ponto, é insignificante para o Chega, não vota a favor nem vota contra. Já o PS, que é o maior partido na oposição somente em Portugal, disse que chumbará a moção de confiança. O primeiro-ministro, que é acusado, disse que vai propor uma moção de confiança, ou seja, vai pedir para que a Assembleia vote a favor ou contra a sua governação. Se a Assembleia dizer que aprovamos a moção de confiança, quer dizer que continua a governar. Se dizer que nós chumbamos a moção de confiança, quer dizer que o primeiro-ministro não está em condições de poder aqui governar, ou seja, os deputados não têm confiança ao primeiro-ministro. Repito, moção de confiança quer dizer que o próprio primeiro-ministro ou então o seu partido vai à Assembleia e pede para que os deputados possam votar a favor ou contra a confiança desse ministro poder continuar a governar. E o PS disse que chumbará a moção de confiança do governo e a censura do PCP. A censura do PCP, como já expliquei anterior, o PCP, que é o Partido Comunista Português, disse que vai levar para o Parlamento um documento para que os deputados possam dizer que, de facto, o primeiro-ministro avança, continua a governar ou não governa. Censurar. Ele está em condições ou não está em condições de governar. Se os deputados, aprovarem a moção de censura, o primeiro-ministro é demitido, o governo cai e há eleições em Portugal. A moção de censura é negada, é reprovada, claramente o primeiro-ministro continua a governar. Agora aqui tem a boa nova, né? Boa nova para Montenegro, digamos. O PS, ao dizer que vai chumbar a moção de confiança, porque o primeiro-ministro não tem condições morais para governar o país, ou seja, não confia nesse governo, aqui, ok?
e também vai chumbar a moção de censura, quer dizer que a moção de censura não vai avançar porque não querem derrubar o governo. Eu não confio em ti, senhor Montenegro, mas também não vou derrubar o governo. Aqui o PS está no meio. Por que eu digo que isso aqui é uma lição para Angola, para Portugal, para Moçambique, para Guiné-Bissau e não só? Mas antes, meu irmão, faça like neste vídeo, verifica se estás inscrito no canal, inscreva-te, se faz favor. O teu like é um pagamento, ok? É assim que eu voltarei para cá com motivação, continuar a gravar vídeos. Faça like, meu irmão. Uma visualização, o like, o canal continua a crescer, eu volto para cá muito mais motivado. Se você tem um negócio, uma empresa, coloque ele aqui para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O meu contacto está aqui para falares comigo e assim colocares a tua empresa aqui. O teu negócio precisa ser visto, ok? Para poderes aumentar as tuas vendas ou então para marcar o teu posicionamento. Negócio que não é visto, não vende. Põe aqui a empresa, faz favor, e é barato. Está aqui o meu contacto, faz favor. Manda um e-mail, então manda-me aqui uma mensagem lá no Instagram. Ponto. Quer dizer que as duas empresas implicadas é a Solverde, que é uma empresa de casino, de jogos, e o Primeiro-Ministro é acusado de ser alguém que tem facilitado a renovação da licença da empresa Solverde. Vale dizer aqui que acusam o Primeiro-Ministro da sua empresa a receber $4.500 da Solverde, porque a Spin Viva é uma empresa de venda e compra de imóveis, também é uma empresa de consultoria. E essa empresa prestava e presta consultoria jurídica à Solverde, razão pela qual recebe os 4.500 euros. Ponto. Mas a empresa, por ser também, o Primeiro-Ministro, por ser uma empresa de compra e venda de imóveis, Portugal é um país que está com crise de habitação, parece que aqui essa empresa poderia facilitar aqui interesse do Primeiro-Ministro. Apesar do mesmo não estar ligado às empresas, mas a acusação anônima diz que desde 2021, até inclusive o período em que Primeiro-Ministro foi recebendo dinheiro da Solverde, que é uma empresa de casino, e também foi recebendo o valor da empresa Spinum Viva, que é a empresa que ele próprio fundou. Porque, ora vejamos, alguns países organizados, quem é político não pode exercer atividade econômica por causa de conflito de interesse. Okay? Aqui está a primeira lição que nós podemos receber. Um político não pode exercer atividade comercial, econômica, por exemplo, pela qual não se fica rico na política, fica-se rico fora da política. 2, os cidadãos podem fazer denúncias anônimas. Agora, enviar para quem? Para a PGR, como aconteceu aqui, para a Ordem dos Advogados, como aconteceu aqui. Portanto, em Portugal está a levar a sério as denúncias anônimas, também se calhar é uma forma dos nossos países, nossas populações também imitarem, de facto, estou a sentir reprimido por uma empresa X, por exemplo, a nível de empresas, há uma concorrência desleal entre a minha empresa de jardinagem e a empresa do senhor governador, que ganhou o concurso da província, portanto é desleal, portanto você vai, de forma anônima, fazer uma queixa à Procuradoria. Também assim, vais fazer com que haja mais... essa nossa cultura de concorrência desleal em que o governador tem empresa de recolha de lixo, tem empresa de jardinagem, tem empresa de distribuição de alimentos nas escolas, tem empresa de distribuição de medicamentos no hospital. É o governador da província, mas tem negócios em todos os setores. Claramente isso aqui mata a nossa economia. A nossa economia mata os nossos empresários, ok? Os empresários africanos, angolanos em particular, dão no duro, pagam imposto, trabalham muito, porque há muitas dificuldades estruturais, mas depois, no final do dia, tendem a lidar ainda com a concorrência desleal do senhor governador, que é governador da província, mas que tem todos os negócios da província no seu bolso. Ponto. E depois, quando há problema a nível do governo, a nível geral, quando o governo não consegue pagar salários, não consegue pagar as empresas, todas as outras empresas também vão à falência, porque o resto das empresas na economia dependem da administração central. Okay? Portanto, há aqui uma criação de uma certa ineficiência das economias, tudo a depender em função da ganância de um ou do outro. Em Portugal, a PGR e a Ordem dos Advogados disseram que vão investigar o caso, depois claramente vão dizer alguma coisa. A moção de censura, a moção de confiança, a de confiança que devia ser posta pelo Primeiro-Ministro ainda está em stand-by. A moção de censura também ainda está em stand-by. Inclusive, o PS pediu que poderá emitir uma comissão de inquérito para também averiguar o caso. Ou seja, há aqui já 3 entidades a investigarem o caso. O PS, que é o partido na oposição, maior partido, a Ordem dos Advogados,
também estão a investigar, também a Procuradoria-Geral da República está a investigar. Ponto. Em suma, nada ainda está definido. Pode acontecer nos próximos dias uma moção de censura, pode acontecer uma moção de confiança, pode acontecer, vai acontecer claramente uma comissão de inquérito aqui a pesquisar, vai acontecer, está a acontecer a ordem dos advogados a investigar, a Procuradoria-Geral da República a pesquisar e claramente o futuro de Portugal ainda continua incerto, porque nos próximos dias qualquer coisa pode acontecer. O Primeiro-Ministro falou ontem à nação em relação a essas acusações, mas nada de tão assim, novo trouxe para podemos aqui acrescentar como sendo sua defesa ou não. O que é que você acha que Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau devem aprender com esses episódios que estão a acontecer agora em Portugal? Atenção que a crise em Portugal afeta inequivocamente nossas economias, porque grande parte das nossas economias dependem muito do que Portugal produz, ok? A nível político, apesar de que a nível econômico das empresas privadas, muitas empresas estão em Portugal claramente desligadas do governo e assim claramente poderão não afetar as economias africanas. Apenas aquelas empresas que estão ligadas com o governo português podem sim, ou então também as relações de Portugal com o resto do mundo também podem sim estirar um bocadinho, porque Portugal precisará dedicar tempo para a política interna e ir ignorando assim algumas questões como Moçambique, Angola, Cabo Delgado e não só. Guiné-Bissau, por exemplo, agora que também tem uma crise ali política, que também é um país que foi colonizado por Portugal, pode até se calhar nesse momento ser um bocadinho esquecido e Portugal focar nos assuntos internos. Inclusive também a Ucrânia, onde Portugal pertence à NATO, França, Inglaterra estão aí preocupados com a questão da Ucrânia, mas tem Portugal aqui, membro da NATO, pode se calhar nesses últimos dias poder olhar mais para a sua questão interna do que para questões internacionais, porque se Portugal beliscar, o governo vai cair e não vai ser nada bom para os portugueses. E depois, claro, tem ali o PS e o Chega que podem claramente tomar o poder se o PSD não conseguir ultrapassar esta crise. Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.